Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais intensos e, sinceramente, mais fascinantes do direito penal. A legítima defesa. É um direito fundamental que todos nós temos, mas cuidado, ele vem com regras muito estritas. Vamos entender juntos onde a lei desenha aquela linha que separa o direito de se defender da prática de um novo crime. E para começar, vamos direto a um cenário que mexe com a gente. Imagine que alguém invade uma casa e essa pessoa está armada. É permitido reagir? E se essa reação acaba sendo fatal para o invasor? Pois é, a resposta do direito para essas perguntas difíceis passa pela legítima defesa, e é exatamente isso que nós vamos destrinchar agora. A nossa análise vai passar por 5 etapas, ok? Primeiro, vamos entender onde a ilicitude entra na teoria do crime. Depois, o conceito do direito de se defender. Em seguida, o mais importante, o checklist da defesa. Daí, vamos ver quando a defesa passa do ponto e vira crime. E por fim, a gente amarra tudo com as regras do jogo. Vamos lá? Beleza? Nos nossos encontros anteriores, a gente esgotou o fato típico, certo? Agora é hora de subir o segundo degrau na análise de um crime, a ilicitude. É aqui que a coisa fica interessante, porque é nesse ponto que um fato que tem toda a cara de crime pode, na verdade, ser totalmente permitido pela lei. Lembrando, a teoria do crime é como uma escadinha de 3 degraus: fato típico, ilícito e culpável. Assim que a gente confirma um fato típico, ou seja, quando a gente vê que a ação se encaixa perfeitamente na descrição de um crime na lei, o próximo passo é perguntar: ok, mas essa ação foi também ilícita? Então, o que danado é ilicitude? Bom, de forma bem simples, é a briga, a contradição entre aquela ação e todo o sistema de leis. A regra geral é que todo fato típico já nasce, digamos, presumidamente ilícito. Matar alguém, por exemplo, é um fato típico de homicídio e, à primeira vista, é contra a lei. Mas, e aqui está o pulo do gato, essa presunção não é absoluta, ela pode ser derrubada. E como é que se derruba essa presunção? Através do que a gente chama de excludentes de ilicitude, que estão lá no artigo 23 do Código Penal. Pense nelas como se fossem passes livres que a própria lei dá para alguém praticar um fato típico em situações muito, mas muito específicas. E o nosso foco total hoje está na segunda delas, a famosa legítima defesa. Vamos agora entrar de cabeça no conceito. O que a lei realmente quer dizer com legítima defesa? Na essência, é uma reação a uma agressão que é injusta. E o ponto crucial aqui que tem que ficar gravado é que legítima defesa não é vingança. É um mecanismo de proteção para ser usado na hora. O artigo 25 do Código Penal é o nosso mapa. Ele diz: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Olha, cada pedacinho dessa frase é fundamental. É como um quebra-cabeça que a gente precisa montar com todas as peças no lugar certo. Para facilitar a nossa vida, vamos transformar esse artigo num checklist. E olha, é um checklist bem rigoroso. Para a defesa ser considerada legítima, eu disse todos, os 5 itens precisam estar presentes. Se faltar umzinho só, a mágica da excludente some e a pessoa pode sim responder pelo crime que cometeu. E aqui está o nosso checklist. Anota aí para não esquecer. Primeiro, agressão injusta. Segundo, tem que ser atual ou iminente. Terceiro, defesa de direito próprio ou de outra pessoa. Quarto, o uso dos meios necessários. E por último, o uso moderado desses meios. Vamos olhar cada um deles com uma lupa? Primeiro item, agressão injusta. O que isso quer dizer? Quer dizer que a agressão precisa ser uma ação humana e ilegal. Por exemplo, não existe legítima defesa contra o ataque de um cachorro. Isso seria outra coisa, o estado de necessidade. E também não dá para alegar a legítima defesa contra um ato legal, como um policial executando um mandado de prisão. Segundo requisito, a agressão precisa ser atual ou iminente. Atual é aquilo que está acontecendo agora, no exato momento. Iminente é o que está prestes, na beirinha de acontecer. Isso aqui é crucial, gente, porque elimina a vingança da jogada. Não dá para agredir alguém hoje por algo que aconteceu na semana passada. A defesa serve para parar um dano que está para acontecer já. Terceiro ponto, o direito que está sendo defendido pode ser seu ou de outra pessoa. Isso é muito importante. A lei permite não só que a gente se defenda, mas também que a gente defenda um terceiro. Ou seja, é totalmente legal intervir para proteger a vida, o corpo ou até o patrimônio de outra pessoa que esteja sofrendo uma agressão injusta. Quarto, meios necessários.
Aqui a análise depende muito da situação. O meio necessário é aquele menos prejudicial que a pessoa tinha à disposição naquele momento para parar a agressão. Pensa comigo, se um grito ou um empurrão já resolvem para parar o agressor, usar uma faca ou uma arma de fogo não seria de forma alguma um meio necessário. E chegamos no quinto e último requisito, talvez o mais delicado de todos, o uso moderado. A reação tem que ser proporcional e suficiente apenas para uma coisa: encerrar a agressão. O objetivo não é punir, não é aniquilar o agressor. A partir do momento em que a ameaça parou, qualquer ato de defesa que venha depois deixa de ser legítima. E isso já nos leva direto para a próxima questão, né? O que acontece quando a pessoa pisa no acelerador e não respeita esse último requisito do uso moderado? É exatamente aí que a gente entra no território do excesso punível. A pergunta é simples, mas a resposta é muito séria. O que acontece quando a pessoa passa do ponto na sua defesa? A lei é clara, essa pessoa vai ser responsabilizada criminalmente. Não pelo ato inicial de defesa, que era justo, mas por tudo aquilo que ultrapassou o limite do necessário. A diferença fica bem nítida no exemplo. O uso moderado seria desarmar o agressor e segurá-lo até a chegada da polícia. Já o excesso punível acontece quando a reação continua mesmo depois da agressão ter acabado. Por exemplo, continuar a agredir um invasor que já está no chão, imobilizado e sem oferecer mais nenhum risco. E a consequência legal disso é direta. O agente vai responder penalmente por esse excesso, seja ele intencional, que a gente chama de doloso, ou por uma falha de cuidado, que seria o culposo. A linha é clara. Onde a defesa termina, o excesso começa, e com ele vem a responsabilidade penal. Bom, vamos então amarrar tudo que a gente viu até agora. É fundamental entender que a legítima defesa é um direito, sim, mas é um direito que vem com um manual de instruções bem preciso. E conhecer essas regras é o que vai separar uma defesa lícita de um novo crime. Se for para guardar uma única mensagem, que seja esta: a lei permite a defesa, mas ela não entrega um cheque em branco. É preciso conhecer as regras do jogo. Elas existem para garantir que a reação seja sempre uma defesa, e nunca um ato de vingança ou de barbárie. Então, recapitulando os pontos principais. A legítima defesa é um direito que torna lícito um fato que, a princípio, seria crime. Todos os 5 requisitos do nosso checklist precisam ser cumpridos. Faltou um, a defesa já não vale. Passou do ponto no uso moderado, isso resulta em excesso punível. E com isso, a gente fecha a legítima defesa. E já deixa a porta aberta para a nossa próxima análise, que vai ser sobre outra situação dramática, o estado de necessidade. E para terminar, eu deixo uma provocação para a gente pensar. Desses 5 requisitos que vimos, agressão injusta, atualidade, o direito defendido, meios necessários e o uso moderado, qual deles parece ser o mais difícil, o mais complicado de provar num caso real na frente de um juiz? Fica aí a reflexão. Até a próxima!